Irmãos, paramos no capítulo 14 de 1 Reis. 1 Reis 14. Semana passada nós aprendemos um pouco sobre o capítulo 14, a qual vem iniciando falando do desespero de Roboão. Roboão, no capítulo 14, ele está desesperado por uma doença que acaba alcançando o seu filho. E desespero, ele manda sua mulher ir até o profeta para saber a novidade, o que seria, o que iria acontecer. O profeta não manda o recado para o seu filho, mas sim para ele diretamente. Nós sabemos que Roboão, ele então perde o seu filho, ele reina em Israel durante 22 anos e o seu outro filho, Nadab, fica em seu lugar como sucessor. O autor, em paralelo ao capítulo 14, ele vai nos contar agora sobre Roboão, filho de Salomão, que reinava agora no Reino do Sul. Nós aprendemos sobre Jeroboão, que reinava sobre as 10 tribos de Israel, que ficava no norte. Agora vamos estudar sobre Jeroboão, filho de Salomão, que reinava no sul ou em Judá. Então, o autor, ele está preparando o leitor para perceber o estrago que Jeroboão, ou melhor, que Roboão ele fez na cidade escolhida, a qual Deus escolheu. Vamos ler aqui o capítulo 21, ou melhor, versículo 21 do capítulo 14. O autor ele quer chamar a atenção dos seus leitores, para que a gente venha perceber, porque nesse versículo 21, nós vamos praticamente matar ali tudo o que ele está querendo dizer a respeito do Reino do Sul. Ele fala assim, ele vai dar uma introdução dizendo sobre Roboão, dizendo: Roboão, filho de Salomão, foi rei em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Então, eu vou parar aqui, porque para nós entendermos melhor, o Senhor ele escolhe então Jerusalém, a terra, para ser a terra onde o seu nome ia ser proclamado, a terra aonde seria a terra, como que eu posso dizer, a terra do ouro, a terra rica, aquela terra a qual toda a nação de Israel, quando viessem celebrar ali as festas, descia para Jerusalém para poder assim adorar ao Senhor. O que Roboão ele faz? Roboão ele começa então a introduzir coisas que não era do povo de Israel, coisas que não era de costume do povo de Israel. Mas o que me chama a atenção é que na sequência, que o autor, e esse autor, a Bíblia não diz, mas alguns estudiosos dizem que foi Jeremias escrevendo enquanto o povo estava no exílio, na Babilônia. Então, ele vai nos dizer que Roboão, ele tinha 41 anos quando ele começa a reinar em Judá. Ele reina durante 17 anos, ou seja, depois ele morre com 58 anos. Se você conseguir lembrar um pouco, Salomão ele morre mais ou menos nessa idade também, com 58 a 60 anos. A Bíblia vai dizer que o autor ele vai afirmar, quer ver, 17 anos, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel. Ou seja, de todas as tribos, das 12 tribos que tinha ali, o Senhor escolheu Jerusalém para poder ser a cidade onde que tinha que haver a adoração, onde que ali ia se
como que eu posso dizer? Se concentrar a adoração a Deus, né? Todo o povo vinha até ali. E em sequência, o autor, ele parece até meio desconexo. Ele fala que e sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele está dando uma introdução falando sobre Roboão, falando que ele reinou, a sua idade, falando sobre a cidade, que era importante, essa cidade, de todas as tribos, foi a cidade que o Senhor tinha escolhido, e do nada ele fala, e sua mãe era uma amonita. E isso, irmãos, não foi por acaso. Nós vamos ver que o escritor, ele cita sobre a mãe de Roboão, 2 vezes nesse texto. Ele vai citar agora, né, no versículo 21, e ele também cita no último versículo, que é o 31. E ele quer chamar a atenção para alguma coisa a respeito disso, que a sua mãe era amonita, né? A gente sabe que Jeroboão, ele nasce, né, da sua mãe ali, que era Naamá, e esse relacionamento, ou melhor, ele nasce de um relacionamento proibido diante de Deus. Ou seja, Salomão, filho de Davi, ele acaba por querer se associar, né? Ele é conhecido como um reino de paz, um reino glorioso, de riqueza, sabedoria. Então, para ele poder ter um reino de paz, ele começou então a se casar com várias mulheres, né? Os irmãos, eu acredito que os irmãos lembram da aula que a gente aprendeu a respeito de Salomão, que ele se casa com quase 700 princesas e 300 concubinas. Salomão, ele teve 1000 mulheres. E esse relacionamento que Salomão ele teve foi justamente para criar um vínculo entre essas nações. Mas o problema é que Naamá, ela era uma amonita. E ela, por ser amonita, ela servia o deus Moloque. Se a gente for ver aqui, irmãos, em Deuteronômio, eu gostaria que algum irmão lesse para mim, por gentileza, Deuteronômio capítulo 23, aí você lê o versículo 3 e o versículo 6, por gentileza, de Deuteronômio. Nós vamos ver que os amonitas era proibido até de participar da assembleia do povo de Israel, né? De estar ali presente. Então Jeroboão, ele acaba nascendo desse relacionamento proibido, esse relacionamento pecaminoso, né? Tendo a sua mãe, que era uma amonita. Salomão, como eu disse, ele tentando criar vínculo entre os países para ter paz, né? E ter um reinado sossegado, ele acaba se casando com essas mulheres. E o significado de Naamá é bela. Então, talvez não foi só apenas para ele como que eu posso dizer assim, ele se tornar amigo desse país, né, dos amonitas, mas também pela beleza que Naamá tinha. A gente sabe que o significado do nome, ele condizia com que a pessoa era, né? Então, Naamá, o significado de Naamá é bela. Então, provavelmente essa mulher era muito bonita e encheu os olhos de Salomão. Mas a gente já aprendemos e já falamos bastante a respeito de relacionamento, né, que não seja da mesma fé, você se casar com alguém da mesma fé, o que acontece, nós vamos comentar a respeito disso. Só quero primeiro que quem achou para mim Deuteronômio 23, versículos 3 e 6, leia por gentileza. Obrigado, irmã. Você vê que nenhum amonita entrará, nem na sua 10ª geração, na assembleia do povo de Israel.
Aí logo no versículo 6 ele fala assim: vocês não procuram nem ter amizade, relacionamento nenhum com eles, contato nenhum. Aqui, né, nós vemos que o povo está sendo instruído. Lembra quando o povo ele sai do Egito, ele vai entrar na terra prometida, o Senhor fala para eles: não se mistura com os cananeus, não se mistura com esse povo, porque se vocês se misturar, vocês vão adorar aos deuses dele, eles têm costume errado. Então, conforme o Senhor ia entrando com a nação de Israel, o Senhor foi tirando as outras nações da terra prometida, para que eles não viessem ter vínculo, e o Senhor deixou isso como mandamento: não se case com essas mulheres, não tenha relacionamento com esse povo é um povo que é um povo idólatra, um povo que faz um monte de coisa errada, então vocês não tenham contato nenhum com eles. E Salomão, ele acabou se casando, não só tendo amizade com alguém dos amonitas, mas ele se casa. E o pior ainda, que não é só se casar, mas ele tem um filho. E esse filho é o filho que acaba sucedendo ele no trono de Israel, que agora é Judá, que por uma atitude dele acabou dividindo. A gente sabe que foi sim por conta de Salomão, já havia uma profecia, né, que o reino ia se dividir, mas Roboão ele também participou em grande parte, quando ele diz que a cintura do meu pai é mais fina que o meu dedo midinho, né, que ele fala. Então nós sabemos, irmãos, que nessa época Salomão ele já havia morrido e apenas Naamá estava viva, né, a sua mãe, que era uma mulher amonita, uma mulher que adorava o deus Moloque. Nós aprendemos que o deus Moloque era aquele deus que recebia sacrifício de crianças, né? Sacrifício humano. Então ele era meio que como um touro assim, que ficava com seus braços era móvel, né? Então a pessoa colocava o sacrifício aqui, conforme sentia ali o peso, né? Devia ter um sistema ali, conforme pesava, ele fazia assim com o braço, e no meio do seu peito havia um buraco, vamos dizer assim, que ali estava como se fosse uma fornalha ali, entendeu? Então você colocava o sacrifício, conforme o peso, ele puxava para dentro e o que fosse sacrificado ali caía ali dentro e torrava no fogo que havia no meio do peito desse deus Moloque. Então você imagina a cabeça de Roboão, ele crescendo num lugar, num ambiente onde há dois ensinamentos, né? Ou até mesmo nem dois ensinamentos. Por quê? Porque a gente vê que Salomão, a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 11, que Salomão, ele começa na sua velhice, ele começa então a ir como sabe quando você está ali no mar e você vai sendo levado? Ele vai sendo levado ali pela conversa das suas mulheres, ele acaba então colocando na nação de Israel, introduzindo deuses estrangeiros, e não só introduzindo, mas ele acabou participando do culto de adoração. Então provavelmente Salomão ele participou desse culto de Moloque. Então, por que a gente no início do capítulo 11, foi até uma aula que eu dei, eu falei que não é legal quando se mistura alguém que é cristão, casa com alguém que não é cristão, por conta disso. São julgos diferentes, são ensinamentos diferentes, e é muito complicado de você manter ali o ensinamento, você formar. A gente que é cristão, irmão, já é difícil. Eu tenho 2 filhas, você fala, isso não é certo, Papai do céu não gosta, isso não é legal, né? Assim, assado, a gente vai ensinando, e a gente não sabe porque a gente ensina, mas quando pega uma certa idade, é por conta da pessoa. A gente não sabe se vai continuar nos caminhos do Senhor, e nós vamos falar a respeito disso mais para frente, entendeu? Então, o que acontece?
Ele, por se casar com essa mulher, e ela ser uma amonita, com certeza ela introduziu na sua casa, ali, deuses estrangeiros, para poder assim adorar. Roboão está vendo isso, e isso influencia. A gente sabe que as crianças é ótima para refletir o que os seus pais são, né? Às vezes se o pai falou uma palavrinha a mais lá em casa, lá, a criança, opa, vai soltar aqui também, opa, que isso? Às vezes não, às vezes a pessoa ouviu, sim, e tal, mas nós devemos tomar cuidado com o que falamos na frente dos nossos filhos, né? Porque eles são um reflexo, eles podem trazer isso para a sua vida. Então o Roboão, ele por ter essa falta de paternidade ali, que o pai dele era o que era o servo de Deus, já tinha ido, agora ele só tem referência de sua mãe, né? E geralmente o filho homem, ele é mais apegado com a mãe, né? Dizem que o filho homem é mais apegado com a mãe e a mulher com o pai, não é verdade? Então, Roboão, ele teve esse problema. Então a Bíblia vai nos dizer, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ele, por ter essa infância, essa criação, agora ele está como um rei em Israel. E o que acontece? Ele está ali reinando em Israel, ou melhor, em Israel não, em Judá, porque ele já havia separado, ele está reinando em Judá, o povo de Deus. Tudo bem, tudo bem mais ou menos, né? Jeroboão ter feito o que fez, a gente sabe que ele ficou com medo, por isso ele acabou introduzindo ali uma estátua, né? Uma estátua, tanto em Betel quanto em Dan, para o povo do norte vir adorar nesses lugares e não deixar para Jerusalém. Ele estava com medo do povo ir até Jerusalém e acabar se aliando de novo com Roboão e matando ele. Ele falou, opa, se o povo for para Jerusalém, o povo vai acabar quebrantando o coração ali, vai ficar, né, caramba, e agora? Vamos ficar aqui de novo, vamos voltar? E vai me matar. Então eu vou fazer esses bezerros aqui, o povo adora aqui, pronto, mas ele fazendo isso, ele estaria pecando contra o Senhor, ele não pensou nisso. Mas Roboão, ou melhor, Jeroboão, ele não tinha, como que eu posso dizer, uma descendência como o Roboão teve. Roboão teve o seu pai Salomão, Roboão teve Davi, o seu avô. E Roboão, ele tinha de tudo para não se tornar um rei assim. Por quê? Porque ele estava em Jerusalém, a terra a qual o Senhor tinha escolhido. Ele estava com os sacerdotes ali, que realmente eram sacerdotes da tribo de Levi, separado por Deus, porque em Jeroboão, na tribo do norte, não tinha. Lá, Jeroboão, ele levantou qualquer um, ô irmão, vem cá, tu é meu amigo, vou te colocar aqui, tu é sacerdote hoje, beleza? Tu foi promovido a sacerdote, tu também e tal. Assim, ele começou a levantar sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Porém, em Jerusalém, não. Em Jerusalém, o sacerdote era da tribo de Levi, a cidade escolhida, né? O povo a qual o Senhor tinha separado e escolhido, o povo de Judá. A probabilidade para eles se destacar era maior do que de Jeroboão. Mas não, ele acabou fazendo até pior do que Jeroboão. Por quê? Porque quando nós temos o conhecimento e nós fazemos, nós pecamos. E o problema é que a correção é maior. Porque você sabia que não era para fazer, você fez. Entendeu? Então, o que acontece? Jeroboão, ele acaba reinando ali em Jerusalém, e como uma forma meio que desconexa aqui, o escritor, ele fala sobre a mãe dele, que era uma amonita. Versículo 22, irmãos, vai dizer assim, ó: Judá fez o que o Senhor reprova, pelo pecado que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Ira zelosa, ou uma ira ciumenta,
né? O zelo ou ciúmes. Então você vê que Judá, não somente o rei, mas todo o povo de Judá começou a adotar os costumes de Roboão. Eles começaram a provocar em Deus uma ira zelosa, uma ira ciumenta pelo que eles estavam fazendo. Olha o que eles estavam fazendo. Também construíram para si, versículo 23, também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados sobre todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas. Olha por que o Senhor, ele teve uma ira zelosa do povo de Judá. Porque o povo, Roboão, o que ele estava fazendo? Ele estava construindo altares nos montes, debaixo das árvores. Ele estava construindo um monte de ídolos, estátua. A cidade de Jerusalém ali, a cidade escolhida por Deus, já estava uma cidade idólatra. Um povo idólatra que estava adorando a outros deuses. A gente vê que Roboão, ele coloca um em Betel, um em Dan, nos montes, lá em cima, né? Quer adorar? Vai lá em cima. Tá. Jeroboão não, estava colocando lá em cima dos montes, nas praças, debaixo das árvores frondosas, quer dizer, árvores cheias de folhas, de galhos, assim, sabe, árvores cheias. Ele estava colocando debaixo dessas árvores ídolos, e isso me fez até lembrar, quando eu fui fazer um trabalho lá em Guaratinguetá. E Guaratinguetá, onde fica lá a Nossa Senhora, né, da Aparecida lá. Fui fazer um trabalho, lá eu fiquei acho que 2 dias ou 3 dias, e eu, chegando assim perto da cidade, já veio de longe a estátua gigante lá, da Nossa Senhora. Aí você vai chegando próximo ali, né, da cidade, você começa a ver mais estátuas. Tem uma grandona lá e tem uma pequena, aí tem a pracinha que tem ali uma santa, tem não sei o quê. É um monte de estátua que tem ali, né? Para talvez eles adorar, eu não sei, mas a cidade era repleta de estátuas, de estrutura ali e tal. Você passa, as árvores, tem as árvores aquelas que você consegue fazer decoração nela, sabe? Deixar redondinha, quadradinha. Tudo, um monte de lacinho pendurado lá com pedidos e um monte de coisa assim, tu chega perto assim, tem um monte. Aí eu fui, um amigo meu, ele é devoto dela, né, e a gente acabou até indo lá, e eu fui, por curiosidade, nunca tinha ido, para poder ver lá. Quando a gente estava entrando, assim, eu até achei engraçado, porque estava escrito uma faixa bem grande assim na entrada: não compre lacinho lá fora, compre aqui dentro, né? Ou seja, o de lá de fora não serve, tem que ser o daqui de dentro, né? Que é o que serve, é o que é o verdadeiro, lá é réplica, aqui é o original, mais ou menos isso, né? Então eu olhei e falei, caramba, só o daqui de dentro que serve, lá de fora não serve, porque os caras vendem, que o pessoal fica lá, né, os ambulantes vendendo, ó, que aqui, que é isso, que é aquilo, mas lá tem, né, tudo isso. Então, era mais ou menos isso que Roboão estava fazendo, a cidade inteira estava, você vê aqui, ó, que estava, construíram para si altares, colunas sagradas nos postes, sobre todos os montes, está vendo? Os montes, e debaixo em todas as árvores frondosas. Ele estava colocando um monte de altares, postes, coluna lá de ídolo e tal, e revestindo a cidade inteira com isso. E a gente sabe que a idolatria, ela anda junto com a imoralidade. E por isso que, no versículo 24, havia no país prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas
detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então você vê que na cidade, além de tudo isso, havia prostitutos cultuais, pessoas que se prostituíam nos lugares ali onde tinha, né, essas estátuas ali, onde tinha algum templo deles, né, existia esses prostitutos cultuais que as pessoas entravam para poder fazer adoração, e eles acabavam se relacionando ali, tendo relação para talvez despertar, porque despertar os seus deuses, os deuses da fertilidade. Então eles tinham relações ali para poder despertar os deuses da fertilidade. Então provavelmente ali tinha Aserá, Astarote, tinha Baal, a Diana, que eram tudo deuses da fertilidade. Então o que eles faziam? Eles iam lá para poder adorar a esses deuses, né? Vamos lá adorar e tal, adorava, e no meio da adoração havia relações entre eles, para essa relação talvez despertar os deuses dele da fertilidade, e o Deus dele então derramar bênção sobre eles, chuva sobre as suas terras, para que eles viessem ser prósperos. Por isso que talvez Salomão, ele estava com toda essa abstinência em prosperidade, em ter um reinado mais, como que eu posso dizer assim, tranquilo, próspero, porque ele foi conhecido, né? Se você jogar no Google, quem foi Salomão? Salomão foi conhecido, um dos reis mais conhecidos de Israel, um rei que se destacou com a sua sabedoria e sua prosperidade. Israel, Jerusalém, na realidade, foi conhecida como a cidade do ouro. Nosso irmão Ailton trouxe uma aula e falou quanto que foi gasto no templo. 500 bilhões, né? Mais de 500 bilhões, né? De reais, se a gente for colocar, trazer hoje em dia. Uma obra grandiosa. Então, talvez por isso Salomão acabou adotando a esses deuses, porque eram deuses férteis, prósperos, né? Hoje seria a prosperidade a palavra a se usar, né? Um Deus que era o Deus da prosperidade. Nós vemos muitos lugares por aí, né? Vem que você vai ser abençoado, você vai prosperar, e promete várias formas de você prosperar. Leva essa florzinha aqui, faz não sei o que, a água deixa lá, e você vai ser próspero, a tua casa vai, né? Isso, o devorador vai sair e tal, e começa a inventar um monte de coisas, procurando a fertilidade ou a prosperidade. Então isso provocou a ira zelosa de Deus, a ira ciumenta de Deus. Por quê? Porque a idolatria é como se um pecado deixa eu ver, eu anotei aqui, deu branco na cabeça agora. A idolatria, ela é comparada como se um marido traído, sabe? Um adultério. A idolatria é como se fosse um adultério. É um adultério espiritual. É você largar o Deus a qual você serve e você ir adorar outro Deus. Isso é uma idolatria. Então, a idolatria, ela é como um ato de adultério. Você adulterou, você trocou de Deus. Tem um Deus aqui, qual você serve, você trocou, idolatria. Então, Deus ele se sentia como um marido traído, o povo dele, né? A nação que ele escolheu, que separou, está aí, ó. A mesma coisa, você for ver lá em Oséias, ele foi um dos profetas menores, que ele acabou se casando com uma mulher, né, prostituta, para poder mostrar para o povo o sentimento que Deus estava sentindo. Então, irmãos, antes de você falar, eu sou um profeta de Deus,
Vê bem, porque o profeta vivia o sentimento de Deus. Deus estava se sentindo traído, o povo de Israel estava adorando a outros deuses e Deus estava se sentindo traído. Então o profeta, como o porta-voz de Deus, ele acabou se casando com uma mulher para mostrar o sentimento que Deus estava sentindo com o povo de Israel. Então, isso significa a ira zelosa de Deus, ou a ira ciumenta. Deus, ele tem ciúme do seu povo. Deus, ele não quer te dividir com ninguém, né? Então, eu acredito que você, que é casado, ninguém quer dividir a sua esposa com ninguém, não é verdade? Apesar de hoje em dia o mundo tá virado de cabeça para baixo, onde tem relacionamento aberto, a qual as pessoas têm casado com uma, mas se sentir interesse por outra pode ir. Nós que somos cristãos e procuramos viver o que a palavra de Deus diz, isso não cabe a nós, certo? Então o que acontece, irmãos? Tudo isso acontecendo, o povo de Judá, o povo escolhido, a cidade escolhida, estava de cabeça para baixo. Então, o escritor, ele vai falar no versículo 25, que no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Isso não é ficar barato, né, irmãos? Nós sabemos que nosso Deus, ele é um Deus de amor, né? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, irmãos. Não devemos brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso não ia ficar barato. Roboão, além dele se perder no meio da sua trajetória, o que ele faz? Ele perverte toda a nação de Judá a adorar a outros deuses. Você vê que Judá fez o que o Senhor reprovava, no versículo 22 fala. Todo Judá, toda a nação ali do sul estava fazendo isso, tinha adotado isso já era prática, já era hábito deles. Deus ficou enciumado. Como assim? O meu povo, o povo que eu tirei do Egito, que eu resgatei com mão forte, agora está adorando a deuses feitos por mão de homem? Né? Então o que acontece? Deus, ele como um ato de repreensão, ele pega então e levanta. Nós sabemos que o Senhor, ele tem formas de trabalhar, né? O Senhor, ele sabe como trabalhar com o seu povo. Então, o Senhor, ele tem formas de corrigir. E essa foi uma das formas. Estava tudo ok, tudo mil maravilha, maravilhoso, povo ali idolatrando outros deuses. Espera aí que eu vou arrumar um probleminha para vocês lembrar de mim. Porque era isso, né? Ou o povo era destruído, era levado em cativo, né? Alguma coisa acontecia para o povo, opa, caramba. Eu espero que a gente consiga ter a sensibilidade, irmãos, de talvez não esperar o pior acontecer para a gente ver que estamos tomando um caminho que não é o que o Senhor quer. Eu espero que a gente consiga ter a sensibilidade de estar andando aqui e, poxa, espera aí, eu acho que eu estou errado. Deixa eu voltar e tomar o caminho certo. Antes que aconteça algo de ruim. Aí nossa, caramba, realmente não era esse caminho. Mas já aconteceu agora a coisa ruim. E talvez, às vezes, a coisa ruim pode ser fatal. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado de ter essa sensibilidade. Eu quero que os irmãos abram comigo a sua Bíblia, lá em
Segunda Crônicas. Segunda Crônica vai nos dizer com um pouco mais de detalhe a respeito desse ataque do rei Sisaque, rei do Egito, sobre Jerusalém. Segunda Crônicas, capítulo 12. Versículo 8, ou melhor, 12, do 1 ao 8. Quem achou, lê para mim alto, irmãos, por gentileza. Obrigado, até 8. Você vê o que aconteceu com Roboão, por ele ter pecado contra o Senhor, introduzindo deuses estrangeiros. O Senhor então levanta Sisaque e destrói, ou melhor, vai para destruir, para atacar Jerusalém. Nesse meio tempo, o profeta fala isso para Roboão, que o Senhor estava entregando ele a Sisaque, rei do Egito, e eles já estavam fugindo. Mas quando eles percebem, né, que eles estavam errados nas suas atitudes, ele fala, o Senhor é justo, ele se arrepende. E o Senhor, ele fala, por haver esse arrependimento, e isso, irmão, é fantástico. Isso a gente pode pegar de lição para a nossa vida. Por haver arrependimento, eu não vou deixar que ele destrua vocês. Eu não vou deixar, com a mão forte eu vou livrar vocês. Porém, esse porém, né, devemos ficar muito espertos. Porém, vocês vão servir a eles, para vocês verem a diferença entre servir a mim e a um rei da terra. Então, o Senhor fala para eles, né, que iria ter misericórdia. E isso é fantástico, irmãos, porque todos nós somos pecadores, somos falhos, e reconhecemos isso. E isso isso é o porquê, isso é o do porquê nós estamos aqui hoje. Porque você reconhece que você é falho, você é pecador, e você é carente da misericórdia de Deus. Senão você não estaria aqui. Quem é perfeito, irmão, não precisa estar aqui. Agora, quem é falho, vem que o Senhor está de braços abertos. E o Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar quando nós falhamos e nós pecamos. Eles pecaram contra o Senhor. O Senhor repreendeu eles, sim, porque
é um ato de pai para com o filho. Filho errou, tu vai lá, corrige o filho com a vara. Você deixou de amar seu filho? Não. Muito pelo contrário, você ama o seu filho, você quer o bem dele. E se o seu filho aprender, glória a Deus, alegria para você, porque o seu filho aprendeu. É mais ou menos nessa pegada. O povo se arrepende, falou, realmente, Deus é justo, nós pecamos. O Senhor, na mesma hora, fala com o profeta, ó, volta lá, e fala para eles que eu vou perdoar eles, eu não vou deixar ele destruir, porque vocês se arrependeram, mas vocês vão servir, só para vocês terem uma comparação, para vocês nunca mais querer a adorar outros deuses, a ficar submisso a deuses feitos por mão de homens. Então o Senhor, Ele permitiu. Então, eu posso usar até aqui um exemplo de uma criança mimada, sabe? O que o Senhor, Ele quer que o povo de Israel aprenda? Que o povo de Israel dê valor para Ele. Dê valor para o Deus que você serve. Dê valor para o Deus que você serve. Por que dê valor, irmãos? Porque vocês vão sentir na pele o que é servir agora um rei da terra. Vocês vão dar valor, vocês vão aprender. Aí eu pego o exemplo de uma criança mimada, sabe? Quando você pega uma criança mimada, você vê a criança chorando ali, né? Fazendo um monte de coisa, você fala, se esse menino passa uma semana comigo, ele volta no estreito para casa. Deixa ele comigo uma semaninha, que ele vai ver como ele vai voltar. Quem nunca falou isso, né, irmãos? Quem nunca ouviu isso? Vem uma criança ali e fala, deixa ele comigo uma semaninha para tu ver como é que ele volta para cá. Deixa, né? Geralmente aquela tia brava, né? Aquele tio bravo, deixa comigo, quero ver se ele vai ficar mimadinho assim. Vai aprender. É mais ou menos isso que o Senhor fez para o povo de Israel. Vocês vão dar valor aqui. Você está reclamando, aqui eu falo isso direto para minha filha. Está reclamando, filha, porque tem arroz e feijão? Tem lugar que não tem isso para comer. Dê valor o que você está comendo. Dê valor. Ah, pai, não tem. Tem isso aqui. Dê valor. Tem lugar que não tem nada para comer. Tem criança que passa fome, necessidade, não tem roupa, não tem sapato. Você tem? Dê valor. Dê valor, irmãos. Dê valor para o Deus que você serve. O Deus que você serve é um Deus verdadeiro. É o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. É o Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. Dê valor para Ele. Dê valor para Ele, porque outrora nós estávamos lá fora. A gente estava lá fora, nós pedia para quem nós não conhecia, quem não tem boca, quem não fala, quem não anda. Nós fazíamos um monte de coisa para lá fora, para um Deus que não fazia nada, e hoje tu está aqui dentro. Tu está comendo arroz e feijão. Dê valor pelo arroz e feijão que você está comendo aqui dentro. Versículo 27, e já vamos terminar, mostra a perda da glória do reino de Judá. A decadência de um reino. Nós vamos ver a decadência de um reino a qual era conhecido como um reino glorioso. Poxa, quanto de dinheiro que foi, nós já falamos aqui, foi gasto no templo, fora o que tinha dentro do templo lá, os utensílios que foi do tempo de Davi, fora o que tinha no palácio do rei, fora o que as pessoas traziam para quando vinha ver Salomão vinha trazer presente, a rainha de Sabá lá trouxe um monte de coisa lá, entregou para Salomão, e um monte de coisa. Salomão fez alianças com outras nações e recebia cavalos, mulheres, dinheiro, tudo. Um reino próspero, um reino glorioso. Um reino glorioso. Tudo isso
foi por água abaixo. Nós vemos aqui, versículo 27, por isso o rei Roboão mandou fazer escudo de bronze para substituir e os entregou ao chefe da guarda da entrada do palácio real. Quando o rei Sisaque, o rei do Egito, ele vai até Jerusalém e eles acabam ficando submissos a ele, o Senhor falou que não ia, deixar que eles destruíssem, mas que eles iam servir. O que o rei fez? O rei ele pegou todo o ouro, pegou tudo que ele tinha de riqueza, todo o dinheiro, escudo que Salomão tinha feito, mais de 500, escudo de ouro ali. Tanta coisa que Salomão tinha feito, aliança, para você ver que acabou até desagradando a Deus com tanta aliança que ele fez para engloriar o seu reino. Foi tudo por água abaixo. O rei do Egito foi e tomou tudo. Deixou ele sem nada. E agora o que Roboão faz? Ele faz escudo e entrega para a guarda da entrada real, com agora um ferro inferior, um ferro de bronze. Antes era ouro, agora é de bronze, ou seja, a glória que tinha em Jerusalém, que era o ouro, a riqueza que tinha já não havia mais. Já não é mais esse reino glorioso, um reino conhecido com muitas riquezas, e agora está construindo com um material inferior, como um bronze. E tudo isso, irmãos, Jeroboão, ele conseguiu dar essa virada de chave apenas em 5 anos. Ele reinou 17 anos sobre Jerusalém, sobre Judá. 17 anos. Os primeiros anos ele foi vindo, legal. Quando chegou no 5º ano, teve essa virada de chave aí. E o que Salomão conquistou em 40 anos, ele conseguiu perder em 5. Em 5 anos ele conseguiu perder tudo que seu pai Salomão tinha conquistado. Versículo 28 diz assim, adiante. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolvia à sala da guarda. Sempre quando o rei ia visitar ali o templo, os guardas eles pegavam os escudos de bronze, Roboão ele queria manter ainda ali, entre aspas, a glória ali, que já não havia mais. Ele tentava manter aquela formalidade, aquele ritual, quando o rei vinha aqui, vocês colocam os escudos. Você imagina quando era no tempo de Salomão, o escudo tudo de ouro, brilhando, bonito e tal. Hoje já é de bronze, mas ele ainda quis manter esse ritual, ele quis manter ainda esse negócio ali, para não ficar tão embaixo, ainda ele quis ficar pomposinho ali. Quando eu chegar aqui, vocês põem os escudinhos, depois vocês guardam lá, tá bom? Mais ou menos isso. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos no registro histórico dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, mais uma vez, sua mãe, uma amonita chamada Naamá, e seu filho Abias foi o seu sucessor. Para você ver, de novo, parece desconecto de novo, Está falando sobre a situação, sua mãe Naamá era amonita, ou seja, ele está meio que justificando os erros de Roboão, Roboão fez tudo isso, sua mãe não servia a Deus, então provavelmente foi por conta disso que aconteceu tudo isso com Roboão. É mais ou menos nesse sentido que o escritor ele quer que nós nos atentamos. Então você vê aqui que essa história toda, irmãos, nos ensina. Tudo isso que aconteceu, nós podemos tirar de lição, tudo isso que aconteceu foi comandado pelo rei Roboão. Toda essa tragédia, tudo essa idolatria foi
direcionada pelo rei Roboão. Quem era o rei Roboão? Filho de Salomão. Salomão teve suas falhas, a gente estudamos a vida de Salomão aqui. Salomão, ele por ser o homem mais sábio que já houve, ele falhou feio, falhou feio. Mas tudo indica que Salomão ele se arrependeu no final de sua vida. E isso nós vemos no livro de Eclesiastes, falamos a respeito disso também, até eu comentei a respeito disso. Tudo indica que ele se arrependeu. Ele no livro de Eclesiastes fala que tudo, né, é passageiro, tudo é vaidade. Os cavalos, as mulheres, riqueza, tudo é vaidade. E o que é que ele fala que nós devemos fazer? Ele fala que nós devemos obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor e os seus mandamentos. Então ele deixa isso. Um homem sábio, mais sábio que houve, passou por toda essa dificuldade que ele passou, Salomão, né? E no final ele fala que tudo é vaidade, tudo é passageiro, não se empolgue com isso. O que você pode se afirmar, sirva a Deus, obedece aos mandamentos. É isso que ele pega como um exemplo, né? Então, Salomão, ele era conhecido como Gedidias. O que é Gedidias, irmãos? O profeta Natã fala para Davi quando Salomão nasce. Esse é um Gedidias, um amado do Senhor. Por tudo que ele fez ainda, né, nós vemos que talvez ele se arrependeu no final de sua vida. Salomão era amado do Senhor. Quem era Salomão? Filho de Davi. O que podemos falar de Davi, irmãos? Um homem segundo o coração de Deus, Davi. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Roboão não seguiu o exemplo de seus pais. Infelizmente, Roboão ele não seguiu o exemplo e acabou fazendo coisas muito feias a ponto de provocar a ira zelosa de Deus. Mais do que todos os seus antepassados, a Bíblia vai nos dizer. Isso nos mostra, irmão, e nos ensina que a salvação é individual. Não é porque o seu pai é cristão, ou sua mãe é cristã, o seu avô é cristão, que você também está seguro. Ele teve o seu pai, um homem segundo o coração de Deus, ou melhor, o seu avô, o seu pai, um amado do Senhor. Mas isso não significava que ele estava salvo. Fica tranquilo, Roboão, a tua passagem está garantida. Não significava isso. Então não é porque nós temos alguém que serve a Deus que nós, eu preciso ir para a igreja, não, minha mãe ela está lá, ora por mim, eu estou em paz, estou na benção. Está na benção? Cuidado, né? Cuidado. A salvação ela é individual, cada um de nós vamos prestar conta, eu vou prestar conta do que eu faço. O próprio Salomão ele fala no livro de Eclesiastes, lá no final, ele fala, faça tudo o que vier ao seu coração, faça tudo o que vier ao seu coração, mas lembra que o Senhor vai trazer à tona tudo que você fez. Você vai ser julgado por isso. Então, irmãos, para concluirmos, a salvação é individual. Cada um de nós vamos prestar conta. Não é o papai que vai prestar conta pelo que nós fazemos e nem a mamãe, né? Nem a esposa, nem o marido, nem o filho. Cada um vai prestar conta de sua vida. Então, vamos procurar estar alinhados com o Senhor, para que a gente possa agradar Ele e servir-o com excelência. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, o Senhor possa nos ajudar a viver a palavra dEle, né? É muito fácil e muito bonito vir aqui falar, sim, mas o melhor é viver a palavra, que o Senhor possa me ajudar, o Senhor possa ajudar cada um dos irmãos a viver a sua palavra para que a gente possa alcançar, então,
a nossa salvação. Amém? Deus abençoe a igreja e agradeço a oportunidade.